O ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os pelo menos 35 indiciados pelo caso que ficou conhecido como ABIN Paralela. Houve sim o uso de um equipamento vindo de Israel e esse equipamento permitia entrar em celulares, usar, inclusive interagir com o celular e saber o ponto exato onde o celular estava. É um absurdo, é culpa do Bolsonaro. A ABIN está num processo complicado, então me parece que seria muito útil que essa comissão que o seu Maria está indicando possa trazer um pouquinho de luz para essas situações. Estamos falando de inteligência, é uma coisa muito sensível para o país, mas é de muito risco para os governantes. Houve a denúncia de que a ABIN espionava, sim, de forma ilegal, muita gente, inclusive vários jornalistas, e foram milhares de pessoas. Então, não me parece que espionar um jornalista seja do interesse estratégico de um governo. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Alexandre Ramagem e mais 32 pessoas no inquérito da chamada ABIN Paralela. Mas será que você conhece mesmo os bastidores dessa história? Ou estamos vendo mais uma peça de perseguição política com selo oficial? Fique aqui comigo até o final, porque o que vamos revelar aqui pode mudar a forma como você enxerga esse caso. Para você lembrar um pouquinho, o inquérito investiga o uso de instrumentos da agência para espionagem ilegal. Ele foi concluído e vai ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. A narrativa oficial é clara. Durante o governo Bolsonaro, uma estrutura ilegal de espionagem teria sido montada dentro da ABIN para monitorar opositores, jornalistas e até ministros do STF. Os dados, segundo a PF, alimentavam o chamado Gabinete do Ódio, comandado por Carlos Bolsonaro, com Ramagem operando a engrenagem e Jair Bolsonaro se beneficiando diretamente. Parece um roteiro pronto para a série da Netflix, não? Mas aí vem a pergunta. Por que esse inquérito está sendo fechado agora, no momento em que Lula enfrenta a queda de popularidade e críticas por seus gastos milionários no exterior? Coincidência? A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, Carlos Bolsonaro, e o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, por suspeita de espionagem ilegal contra adversários políticos por meio de uma estrutura paralela dentro da ABIN. Carlos Bolsonaro afirma que o indiciamento tem motivação política. O mais curioso é que até o atual diretor da agência, nomeado por Lula, foi implicado por suposta tentativa de obstrução de justiça. E integrantes da cúpula atual da ABIN, como Luiz Fernando Correia. Neste caso, no caso de Luiz Fernando Correia, a acusação, gente, é de obstrução de justiça. Então, quem está agindo politicamente aqui? Se a estrutura foi herdada de governos anteriores e usada sem critérios, por que só agora virou escândalo? Será que a narrativa serve para manchar ainda mais a imagem da direita, especialmente de Bolsonaro, mirando em 2026? Isso é um inquérito. E o objetivo e o alvo desse inquérito é o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal ouviu vários integrantes, cortou na própria carne, que pegou alguns policiais federais que estão na ABIN, e principalmente a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele e o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, e os dois estariam envolvidos nesta ABIN paralela. Eu conversava sempre com integrantes da ABIN, com o general Heleno, e sei que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha o seu próprio grupo de informação. O general Heleno me disse que às vezes chegava no gabinete dele para dar uma informação e ele já tinha informação. Então a ABIN trabalhou muito assim para preparar as viagens do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele gostava muito de se atirar no meio do povo, isso é perigoso, era preciso um trabalho muito preciso ali de infiltração para ver se não havia perigo e tudo mais, Que seja acusado novamente o Bolsonaro e agora Carlos Bolsonaro e Ramagem, não me surpreende absolutamente nada. Quando está derretendo a delação do Mauro Cid, provavelmente seja necessário buscar algum outro processo contra Bolsonaro, não seja que o outro possa cair, É um absurdo. É culpa do Bolsonaro. Desculpa, chega a ser
É bizarro o que está sendo realizado aqui. O Bolsonaro, ele foi presidente do Brasil, ele detinha ali a capacidade de indicação de comissão de alguns cargos importantes na ABIN, e é evidente que a Agência Brasileira de Investigação, ela tem que fazer de inteligência, ela tem que fazer esse serviço de investigação, e faz parte. Agora, não significa dizer que tenha sido utilizado para benefício político, para privilegiar A, B ou C. Houve a denúncia de que a ABIN espionava, sim, de forma ilegal, muita gente, inclusive vários jornalistas, e foram milhares de pessoas. Então, não me parece que espionar um jornalista seja do interesse estratégico de um governo. E não estou nem insinuando aqui, nem dizendo que isso foi atendendo a alguma solicitação do presidente Bolsonaro. Não tenho a menor ideia de quem foi que mandou ou deixou de mandar. Fato é que há uma suspeita já de muitos anos para cá de atividades ilegais. Então é óbvio que isso tem que ser investigado. Onde isso vai desaguar, eu não sei. Agora, o que também foi constatado naquele momento, né, e isso sim no governo passado, era que havia lá um desejo e uso, pelo menos experimental, do sistema Pegasus, fabricado por Israel, exportado por Israel para vários países do mundo, exatamente para fazer esse trabalho de bisbilhotagem ilegal. O que é verdade e o que é narrativa? Esse inquérito é de fato técnico ou é um instrumento político? Por que o STF aparece em tantos dos alvos da suposta espionagem e, ao mesmo tempo, é parte interessada no processo de julgamento? Afinal, estamos vendo o combate a um crime grave ou a construção de uma nova cortina de fumaça para abafar os problemas do atual governo. Adversários declarados de Jair Bolsonaro, como Renan Calheiros, idem. Integrantes do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, idem. Jean Willis, também um foco do Gabinete do Ódio, ex-deputado federal, idem. No total, são 35 indiciados. Da atual gestão, toda a cúpula que está lá, me informou uma fonte da Polícia Federal, é indiciado. Essa fonte ainda informou com pesar, disse, infelizmente, são delegados, são integrantes da PF. O que está por trás do inquérito da ABIN paralela? Justiça ou narrativa? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com quem precisa refletir, além das manchetes. E inscreva-se no canal. Ative o sininho e fique de olho. Aqui a verdade não tem lado, tem compromisso com a liberdade de pensamento.